Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e tô chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro e está mantido o tabu, hein? Já são quase 4 anos sem vitória do Vasco sobre o Flamengo. A última foi em 2016 pelo próprio Campeonato Carioca. De lá para cá, 15 jogos e só deu Mengão, ou vitória ou empate. Vamos falar sobre a vitória de ontem, 1-0, gol do Lucas Silva no Maraca. Hoje tem jogo do Fluminense, 8 horas da noite, Flu e Portuguesa também no Maracanã. Vamos falar sobre essa partida e sobre a tentativa do Botafogo de trazer mais um reforço, mais um gringo chegando no fogão. Tudo isso no Giro de Notícias de hoje. Galera, se tem uma coisa que tá difícil de ver nos últimos anos é o Vasco ganhar do Flamengo. Já são 15 partidas de invencibilidade do rubro-negro. Nem com o Sub-23 o Vasco consegue ganhar. Nessa quarta-feira a gente viu o Flamengo vencer por 1-0, gol do Lucas Silva. O mando de campo era do Vasco, o jogo foi no Maracanã. Tivemos um público relativamente bom, 25 mil, levando em consideração que era uma partida que já estava anunciada, que seria disputada com as equipes Sub-23, é meio de semana, 9 horas da noite, início da Taça Guanabara. Acho que foi um público razoável. Mas é importante a gente destacar que o placar foi um pouco surpreendente, né, para a forma como o jogo começou, né? Nos 25 primeiros minutos só deu Vasco. Parecia que o Vasco ia massacrar o Flamengo. Logo nos primeiros minutos, o Ribamar marcou um gol, estava em posição irregular, foi corretamente anulado esse gol. Tivemos VAR nessa partida, né? Aliás, teremos o VAR somente nos clássicos, nas semifinais e nas finais da Taça Guanabara. E aí, o Vasco foi apertando, pressionando, o Flamengo jogando com a zaga muito alta, o Ribamar toda hora estava impedido, mas os jogadores estavam conseguindo ali, o pessoal da frente, Thiago Reis estava muito bem, o próprio Ribamar, o Marcos Júnior chegando com uma penetração muito boa, estavam conseguindo colocar a bola nas costas direto dos dois laterais e no mano a mano também estavam levando vantagem, a zaga estava muito atrapalhada no início da partida. E aí veio a parada técnica, o Mauricinho conseguiu dar uma ajeitada, o Flamengo equilibrou, na primeira vez que chegou no ataque já colocou uma bola na trave, e na segunda conseguiu guardar com Lucas Silva. Lucas Silva não fez uma grande partida novamente, muito abaixo do que se esperava desse jogador nesse elenco. Ele era o mais experiente do grupo. Não está indo bem, mas fez o que mais importa, que é botar a bola lá dentro e garantir os 3 pontos. O Flamengo, a partir daí, equilibrou as ações. No segundo tempo, veio bem melhor, ou corrigindo, o Vasco caiu muito de produção, o Flamengo não fez uma grande partida no segundo tempo, só o suficiente para manter ali o resultado e dessa forma conseguiu construir a primeira vitória. O Flamengo está invicto, empatou em 0-0 com o Macaé na primeira rodada, venceu o Vasco por 1-0 nessa segunda rodada e no próximo sábado vai enfrentar o Volta Redonda às 6 horas da noite no Maracanã. O que a gente pode falar sobre esse time do Flamengo nesse momento? Uma coisa interessante é observar que o Mauricinho está fazendo uma espécie de espelhamento com o time comandado pelo Jorge Jesus. A forma de jogar é a mesma. O padrão tático é o mesmo. Claro, os jogadores estão começando a desenvolver essa filosofia, não são treinados pelo Mister, que é super experiente, é muito mais treinador que o Mauricinho, pelo menos hoje, né? O cara que ainda está iniciando a sua carreira no profissional do futebol e não tem também os mesmos talentos, é outro grupo, né? Então, guardadas as devidas proporções, o trabalho está sendo bem feito. A gente viu muito isso, principalmente no primeiro tempo, né? No início da partida, a linha defensiva muito avançada, deixando toda hora os jogadores do Vasco, principalmente o Ribamar, que tem um pouquinho de dificuldade de entender, fazer a leitura do jogo. Toda hora estava em impedimento. E o Flamengo jogando nesse 4-4-2, parecido com o que o Jesus faz no Flamengo principal. Gabriel Batista
partidaço, foi muito bem. O Mateuzinho, que não jogou tão bem quanto ele havia jogado contra o Macaé. Hugo Moura, novamente, gostei bastante da atuação dele, tanto jogando como volante como zagueiro. Yuri César está se mostrando realmente um baita de um jogador, é um cara que eu acho que vai se firmar em pouco tempo, é muito bom. E o ponto baixo para mim continua sendo o ataque, né? Lucas Silva e Vitor Gabriel precisam melhorar, não estão fazendo por onde vestir a camisa do Flamengo. O Vitor Gabriel, fiquei até com pena, coitado, marcou um golzinho no final, acabou anulado. De repente o gol dá uma confiança, dá uma moral para ele para a sequência e tá precisando, porque tá bem abaixo do que se espera dele. Do lado vascaíno, a gente viu um time que apresentou algumas mudanças individuais interessantes. O Jordi amadureceu demais nesse empréstimo ao CSA, fez uma ótima partida, foi um dos melhores do time do Vasco. O Andrei, para mim, foi o melhor da parte vascaína, sem dúvida nenhuma, talvez até o melhor em campo. Mas como o Vasco perdeu, né, não dá pra gente dizer que ele tenha sido esse cara. Mas do lado vascaíno, para mim, ele foi disparado melhor. Não entendo como ele perdeu tanto espaço em 2019. Acho que é um baita de um jogador. No primeiro tempo, o Marcos Júnior e o Thiago Reis estavam muito bem. O próprio Lucas Santos, que é um cara muito impetuoso, é o cara que puxa, que vai para dentro, sempre tentando o drible. Mas ele tem um problema porque no corpo ele não ganha nenhuma. Ele é muito pequenininho, ele é até fortinho, mas ele é muito baixo. Então qualquer um que chegue trombando e que coloque força, acaba levando a melhor. Então esse é um problema do Lucas, que acabou saindo ainda no primeiro tempo, no finalzinho. O Gabriel Peck entrou, não foi muito bem, não gostei muito da atuação dele. O Abel não se omitiu, ele novamente, como aconteceu contra o Bangu, ele colocou vários atacantes, tirou 2 jogadores de meio, um volante e um meio, para colocar 2 atacantes. O Vasco terminou cheio de atacantes, mas não foi suficiente. Fez uma blitz lá no final, mas não conseguiu. Segue o tabu. 15 jogos de invencibilidade do Flamengo, que agora está ali empatado com Boa Vista na liderança do Grupo A, com 4 pontos cada. Para o Vasco é que ficou mais complicado, porque o Grupo B está bem mais disputado. O Volta Redonda tem 6 pontos, o Madureira também tem 6 pontos, o Flu joga hoje e pode chegar a 6 pontos, e o Vasco só tem 1 pontinho até agora, então tem que abrir o olho. A próxima partida é contra o Boa Vista, sábado, 7 da noite, lá em Cariacica, no estádio Kleber Andrade. O Vasco tem que ganhar, tá na hora de ganhar, né? Vai voltar aí o time principal e tem que conseguir uma vitória. Quem já venceu foi o Fluminense, como eu disse. No primeiro jogo, o Flu conseguiu uma vitória já no finalzinho, 43 do segundo tempo. O vovô Nenê, como a molecada gosta de chamá-lo, já tem 38 anos, mais do que o dobro do que o Miguel, por exemplo. Tem 16 anos, é um talento aí desse time tricolor e tá no grupo comandado pelo Odair Helma. Mas ele foi lá e fez o gol. E para essa partida contra a Portuguesa, eu acho que o Fluminense é amplamente favorito, embora ainda não esteja com o seu time completo. Pelo contrário, continua cheio de desfalque. O Ganso já tem condições, mas está poupado, a exemplo do Muriel. Está recuperado, mas fratura na mão, ainda mais para um goleiro. A comissão técnica não quer arriscar. Então o Flu, galera, vai com a seguinte formação, muito provavelmente: Marcos Felipe, Gilberto, Lucas Claro, Matheus Ferraz e Ourinho, Hudson, Dodi e Nenê, Lucas Barcelos, Matheus Alessandro e Felipe Cardoso. Matheus Alessandro entrou muito bem, mudou o jogo, aliás, foi ele que iniciou a jogada do gol do Fluminense na estreia. Então ele vai ganhar uma oportunidade com o Odair. Tem uma galera ainda para estrear, acho que no próximo jogo, no domingo, contra o Bangu, jogo em Moça Bonita, o Flu já vai estar mais encorpado. O Flu que a qualquer momento vai anunciar Dom Fredon, o Frederico tá voltando, a gente tá falando sobre isso já há bastante tempo e aí já dá uma encorpada ainda maior. O Botafogo, que contratou gente pra caramba, é que me preocupa. Não boto fé nesse time, não boto fé no trabalho do Valentim também. Muito do meu receio é porque eu não acho que ele está preparado para liderar uma transformação nesse grupo. Vamos ver quando o Alex Santana voltar, acho que vai dar uma melhorada ali no meio de campo, é um cara que traz um pouco mais de qualidade
mas o Botafogo me preocupa muito. O Botafogo vai enfrentar o Macaé no domingo, vem de 2 derrotas seguidas e precisa vencer desesperadamente, porque se perder, e é o primeiro jogo oficial desse time na temporada, aí a pressão começa a ficar daquele jeito que atrapalha as coisas. Vamos torcer por uma vitória do Botafogo para que isso não aconteça, porque no ano passado a atuação e o desempenho geral do Botafogo no Carioca foi pífio, ridículo, terminou em 8º no geral, isso não pode acontecer. O Bota tá de olho em mais um reforço, mais um gringo, o meia equatoriano Gabriel El Loco Cortés. Não é o El Loco Bielsa e não é o El Loco Abreu, esse ídolo do Botafogo, né? Mas é um meia de 24 anos, jogador que começou no Independiente Del Valle, foi para o Emelec, não vai ser aproveitado e pode pintar no Botafogo. O Botafogo precisa mesmo de um cara ali com criatividade para armar as coisas no meio de campo. Confesso que não conheço o Gabriel El Loco Cortés e torço para que seja um bom jogador, porque o Botafogo tá precisando. Beleza, galera? Então é o seguinte, deixa aí o like para dar aquela moral. A gente ficou amarradão com o desempenho dessa transmissão de Vasco e Flamengo. Tivemos mais de 50 mil espectadores simultâneos, gente pra caramba. É muito maneiro, nosso trabalho está sendo recompensado por vocês. Está crescendo o canal do Penido e para que continue crescendo é importante que vocês interajam. Bota aqui o teu comentário, fala o que você está achando, deixa o seu like, se puder compartilhar, é sempre uma boa de uma ajuda. Valeu, galera, a gente fica por aqui e amanhã volta com mais no Giro de Notícias.